Irmãos, o nosso tema é casados com um propósito. Um tema importante. Esse tema dessa minha palestra de hoje, irmãos, tem como base um livro da editora Vida Nova. Foi lançado esse ano, 2024. O livro se chama Casados para Deus. O autor é o Christopher Asham. É um livro maravilhoso que trata sobre a vida a dois, a vida em família. Queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante. Por que Deus, Ele fez os seres humanos homem e mulher? Qual o propósito de Deus ter feito os seres humanos homem e mulher? A Bíblia nos dá 3 respostas. A primeira resposta é que Deus, Ele fez os seres humanos homem e mulher para procriação. O casamento foi instituído por Deus para gerar filhos, e como nós sabemos, filhos são bênçãos de Deus. Segunda resposta que a Bíblia dá: fidelidade. O casamento é o espaço para um relacionamento íntimo e fiel, combatendo assim o egoísmo e promovendo a unidade entre marido e mulher. E a terceira resposta é ordem. O casamento foi ordenado por Deus para evitar o caos sexual, protegendo a sociedade da destruição moral e social. Veja, essas 3 respostas são às vezes chamadas de os bens tradicionais, ou seja, os bons propósitos do casamento. Mas aqui cabe também fazer uma pergunta: qual delas é mais importante? Em particular, observe, os católicos romanos, eles costumam enfatizar que gerar filhos é o objetivo número 1 do casamento. Ao passo que, quando você vai analisar a resposta dos protestantes, vocês vão observar que os protestantes são mais propensos a se concentrarem no relacionamento matrimonial, ou seja, na fidelidade. O casamento é um espaço para um relacionamento íntimo e fiel, porque combate o egoísmo e promove a unidade entre marido e mulher. Então, geralmente os protestantes, eles tendem para esse lado. E algumas poucas pessoas, elas diriam que seria a terceira resposta que nós falamos aqui, que o casamento foi criado para combater o caos sexual, a perversão, a destruição moral e social. Mas veja só, meus irmãos, em quais desses objetivos devemos nos concentrar no casamento? Será que devemos nos concentrar no casamento pensando como os católicos pensam, ou como muitas pessoas pensam, sobre entender que o casamento é para procriação, para que realmente a família cresça? É nisso que nós devemos nos concentrar quando pensamos no casamento? Qual é o sentido para aqueles, por exemplo, que lutam contra a solidão no casamento? Porque o casamento, com o tempo, para algumas pessoas, se torna algo enfadonho. É verdade. Quantos casos vocês ficaram sabendo de mulheres, esposas e maridos que, com o tempo, não dão mais a mesma atenção que davam ao seu cônjuge quando eles eram recém-casados? Não há mais aquele romantismo. A preocupação da mulher geralmente é para os filhos, para as questões da casa, e o marido é mais deslocado para pensar sobre o trabalho, sobre a necessidade de ganhar dinheiro, e isso pode afetar e tem afetado muitos casamentos. Isso tem gerado a solidão, porque imagine só, se o propósito do casamento é só ter filhos,
E quando os filhos vão embora? Eu falei aqui na última palestra de casais que eu ministrei, eu falei sobre isso. Muitos casais hoje estão divorciados, separados, porque quando os filhos saíram de casa, o casamento para a esposa ou para o esposo, que tinha os seus filhos como ídolo, não faz mais sentido, porque foram embora. Então, não tem mais filhos, não tem mais casamento. Então, qual é o sentido para aqueles que estão passando por essa dificuldade? Qual é o sentido do casamento para essas pessoas? Por que continuar casado? Ou qual é o sentido para o casal a quem é negada a dádiva de ter filhos? Nós sabemos que com uma pequena parcela das mulheres, elas têm essa dificuldade de ter filhos. E aí, como é que fica essa situação? Já que muitas pessoas imaginam que o casamento é para gerar filhos. Muitas mulheres, muitas esposas, elas passam por muitas dificuldades psicológicas por causa disso. A pressão sobre elas, não é? Já que elas não podem ter filhos, há uma pressão da própria sociedade sobre essas mulheres que são estéreis, que têm algum problema. Será que, veja meus irmãos, isso torna o casamento dessas pessoas vazio, desprovido de sentido, porque não tem filhos? Será? É uma pergunta importante, irmãos. Será que o não ter filhos torna o casamento dessas pessoas vazio e desprovido de sentido? Veja, meus irmãos, entendam o que eu vou falar para vocês. Nós precisamos de um propósito unificador da parte de Deus para manter o pensamento unido. Isto é, nós precisamos conhecer o grande propósito divino ao nos fazer homens e mulheres. Por isso que o nosso tema é casados com propósito, ok? Então o que é que nós vamos fazer nessa palestra de hoje? Nós vamos observar 2 textos em Gênesis, ok? Para que nós venhamos compreender esse tema, casados com propósito. Em primeiro lugar, vamos observar aqui 2 passagens que se encontram em Gênesis 1 e Gênesis 2, porque essas 2 passagens, elas estabelecem as bases do casamento. Os que estão namorando aqui, que estão conosco hoje, que vão casar, precisam entender sobre isso. E os que já estão casados precisam lembrar disso todos os dias. O que estabelece as bases do casamento. Gênesis 1, 26 a 31 e Gênesis 2, 15 a 25. É interessante que quando você olha para o Novo Testamento, você vai observar que Jesus e o apóstolo Paulo, eles citaram Gênesis 1, 27, que Deus criou homem e mulher. Que, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem nenhum separe. Nós vamos encontrar, por exemplo, essas citações em Marcos 10, de 6 a 8, vamos encontrar em Efésios 5, 31, 1 Coríntios 6, 16, Mateus 19 também. Então vamos ler aqui Gênesis 1, 26 a 31. Diz assim a palavra: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente,
e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O texto de Gênesis 1 aqui descreve a criação de um mundo sendo repetidas vezes designado como bom. Versículo 4, Deus diz que é bom. 10, bom. 12, bom. Versículo 18, bom. Versículo 25, bom. Contudo, no versículo 26, acontece algo que transforma, transforma aqui o bom para muito bom. Versículo 31. Este algo aqui completa, meus irmãos, a obra da criação, para que depois disso Deus possa olhar para a obra acabada, e então Ele declara: eis que é muito bom. Esse ápice aqui consiste de quê, irmãos? Porque Deus disse que era muito bom. O ápice da criação é o homem e a mulher, irmãos. A razão pela qual Deus diz que é tão bom é porque decorre do fato de os homens e mulheres governarem e cuidarem do mundo de Deus e de o manterem como um lugar ordenado e repleto de vida. Os versículos 26 a 31, irmãos, ensinam ou sugerem 4 coisas intimamente relacionadas sobre os seres humanos. Veja só, como é interessante isso. Primeiro, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa o quê? Que nós temos dignidade. Temos uma dignidade única que não é compartilhada com os animais ou com as plantas. Segundo, foi-nos confiado um privilégio único. Devemos encher a terra com homens e mulheres que cuidarão dela. Um dos propósitos do casamento: encher a terra. Terceiro, fomos criados homem e mulher. Nós devemos usar então a nossa masculinidade e a nossa feminilidade, no caso das mulheres, para cuidar do mundo de Deus. Algo que tem sido desvirtuado hoje em dia, quando nós falamos em masculinidade ou feminilidade. Mas, veja, nós somos criados para justamente cuidar do mundo, exercendo essas 2 características que têm, infelizmente, se ausentado da vida de muitos homens e de muitas mulheres. E quarta, veja, devemos nos regozijar em nosso Criador. Isso está implícito aqui em Gênesis, mas quando você vai para Salmo 8, você vai ver qual é o objetivo, não é, do homem e da mulher ter sido criados. Quem que lembra aqui do Salmo 8? Tem até uma canção, né, do Salmo 8. Quem lembra da canção? Salmo 8, ele ensina que nós fomos criados para exultarmos no Senhor, para glorificarmos ao Senhor. Observe aí o Salmo 8, eu queria que você olhasse para ele rapidamente. Eu não vou me deter muito aqui nos detalhes do Salmo 8, mas veja como é que ele começa. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aí ele vai falar aqui mais à frente, no versículo 5, do homem, diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste, deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Aí ele fala aqui dos animais, da criação que foi colocada aos pés do homem. E o final do Salmo diz o quê? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico
em toda a terra é o teu nome. O salmo começa com louvor. Da mesma forma como ele começa, ele termina. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele começa falando sobre o Senhor que é magnífico sobre toda a terra. Isso mostra que o propósito do homem, do início ao fim, é louvar ao Senhor, é viver para a glória do Senhor. Então, veja, meus irmãos, essas 4 verdades que eu falei aqui, dignidade, privilégio, sexualidade e alegria diante de Deus, porque é justamente um resumo do que eu falei aqui para vocês, devem ser mantidas unidas de forma estreita. Por quê? Porque, observem bem, meus irmãos, toda a questão do casamento, em toda a sua plenitude, deve ser vivida no serviço amoroso e alegre a Deus. Eu quero que você grave bem isso. Toda a questão do casamento, em toda a sua plenitude, deve ser vivida no serviço amoroso e alegre a Deus. À medida, então, que olhamos para fora do casamento, e à medida que os casais procuram cuidar juntos do mundo de Deus, eles vivem esse objetivo: servir amorosamente, alegremente a Deus. Aqui eu estou falando dos casais, não é? Mas e as pessoas solteiras? As pessoas solteiras também são chamadas a se regozijar em Deus e a servir a Deus nesse mundo. Mas existem, veja, maneiras particulares e distintas pelas quais as pessoas casadas podem fazer isso. Somos, irmãos, homens e mulheres, para podermos usar a nossa masculinidade e a feminilidade no alegre serviço prestado a Deus no governo do mundo. Veja, isso aqui define o cenário. É o que Gênesis capítulo 1 ensina. Somos homens e mulheres para podermos usar a masculinidade e a feminilidade no serviço alegre a Deus neste mundo. É por isso que existe casamento. É por isso que Deus criou a vida a 2. E quando a masculinidade e a feminilidade não são exercidos para servir a Deus no mundo, vai dar problema. E tem dado problema. Nós temos ouvido, nós temos visto os problemas dessa falta de compreensão do que é o casamento, e de que o casamento foi criado com esse objetivo: macho e fêmea, homem e mulher, masculinidade e feminilidade no serviço alegre a Deus, aonde? No mundo. Então lembre, isso define o cenário. Esse aqui é o cenário. Agora vamos para o outro fundamento que está em Gênesis 2, de 15 a 25. Gênesis 2, de 15 a 25. Veja só, diz assim o texto: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui nós temos uma segunda narrativa da criação, mas com os detalhes mais vívidos, que vai incluir a criação da mulher. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom, preste bem atenção, vou repetir o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que
que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, veja, quando o homem acordou e viu a mulher, ele disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa aqui é uma declaração do próprio Deus. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja, como Gênesis 2,18, ele é mal compreendido, irmãos. Como esse versículo é mal compreendido. E talvez você que está aqui nessa noite, ou nos acompanhando aí pela internet, você tenha tido uma compreensão errônea de Gênesis 2,18. Você está casado aí há 10, 20, 30 anos, os que estão para casar, talvez já tenham ouvido alguém falar sobre isso, mas infelizmente esse versículo 18, capítulo 2, tem sido mal compreendido. Veja só, eu quero que vocês observem comigo. No versículo 18, Deus diz o quê? Não é bom que o homem fique sozinho, farei para ele uma ajudadora, ou auxiliadora, idônea, ou seja, apropriada. Alguns teólogos dizem que Deus, ao criar a mulher, estava apenas suprindo a necessidade pessoal de Adão. Outros afirmam que o motivo do casamento consiste em resolver o problema da solidão. Esses dois pensamentos são muito parecidos. Veja, de um lado, existem pessoas que dizem que Deus criou Eva para suprir alguma necessidade pessoal de Adão. E outros dizem que foi para curar a solidão que estava no coração de Adão. Veja, irmãos, é assim que as pessoas do século 21 entendem o casamento. E como é que eles entendem? A menos que eu me case, não serei amado. E a menos que me case, estarei fadado à solidão. Então, veja o que foi colocado na nossa mente durante anos. A menos que eu me case, não serei amado. A pessoa se acha que vai ser amado só se contrair o matrimônio. E os solteiros? E os solteiros? E aqueles como muitos, não é, que têm o dom de viver uma vida casta, pura, sem, não pura, né, porque o casamento não é impuro, não é? Mas é uma pessoa que não tem desejo de casar, não tem desejo, não sente falta da vida a dois, ela quer permanecer solteira. Tem algum problema nisso? Se ela tem esse dom? Porque a Bíblia diz, tem pessoas que têm esse dom, essa capacidade de não querer viver uma vida a dois. Tem pessoas que têm essa capacidade. E aí? Quer dizer que essa pessoa não é amada? Não se sente amada? Só vai se sentir amada se tiver outra pessoa ao lado dela? Veja que esse conceito foi colocado na nossa mente, meus irmãos, há muitos e muitos anos. E aqueles que dizem assim, eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma pessoa ao meu lado, porque se eu não tiver essa pessoa do meu lado, eu vou morrer solitário, eu vou viver uma solidão terrível. É um erro pensar que Gênesis 2,18 é interpretado assim. Não é bom que o homem fique sozinho. Veja, não é por causa da solidão do homem, não é porque Adão não se sentia amado. Irmãos, Adão, ele tinha a presença de Deus no Éden, ou não? Ele tinha a presença de Deus no Éden. Deus preenchia o coração de Adão, ou não? Será que alguma coisa fora da criação pode nos preencher mais do que Deus? Ele se sentia amado ou não? Deus demonstrava o seu amor para Adão ou não, irmãos?
que ele se sentia amado por Deus. O homem, a mulher, especificamente olhando para Adão, é uma obra-prima de Deus, irmãos. Mas eu quero dizer para você que o casamento não foi criado para atender às minhas necessidades. O casamento não foi criado para atender às suas necessidades. Grave bem isso, não se esqueça. O casamento não foi criado para atender às nossas necessidades. E aqui eu levo vocês para o meu segundo ponto. Há duas razões pelas quais isto é errado, irmãos. Entender que o casamento foi criado por Deus para suprir alguma necessidade, alguma coisa que faltava. Então, há duas razões pelas quais isso é errado e outras duas razões pelas quais os seus resultados são desastrosos, quando se pensa assim. Veja só, eu vou explicar para vocês bem. Prestem atenção. Porque o casamento, veja, ele não é a resposta para a solidão. Certo? O casamento não é a resposta para a solidão. Por que ele não é, então, a resposta para a solidão? Veja, a razão número 1, Gênesis 2:18 deve ser lido dentro do seu contexto. Em primeiro lugar, a crença de que o casamento representa a resposta à solidão é falsa, porque tira o versículo 18 do contexto da história de Gênesis 2. O versículo 18 não surge aqui do nada. O versículo 18, ele integra um relato que foi iniciado no versículo 4. Logo no começo dessa segunda narração da história da criação, há aqui um problema entre aspas, não é? Versículo 5, não há homem para trabalhar a terra para cultivá-la. Então, naturalmente Deus faz o homem realizar exatamente essa tarefa, cuidar do mundo, porque os seres humanos servem para isso, como se aprende em Gênesis 1:26-28. Então Deus coloca o homem aonde? No jardim, e lhe dá duas ordens. Deus dá duas ordens ao homem: que cultive o jardim e que guarde o jardim. Cultive e guarde. Isto é, Adão, ele será o jardineiro ou o zelador. Adão tinha a enorme responsabilidade e dignidade de cultivar e guardar esse jardim de Deus. Esse jardim foi confiado a Adão, irmãos. Então veja só, nesse contexto, Deus ele dá uma boa olhada no jardim e em Adão, parado, perplexo, no meio dele, e praticamente ele diz assim, Deus diz, vejo que não é bom que ele receba esse trabalho para fazer sozinho. Vocês estão compreendendo? Ele não vai ser capaz de realizar esse trabalho sozinho. Não é bom, não porque ele está sozinho, mas simplesmente porque o trabalho é grande demais para que ele faça sozinho. Por isso é que Deus dá a ele uma ajudadora, uma auxiliadora. Veja, Deus, em vez de dar uma companheira, Deus dá uma ajudadora. Veja, irmãos, aqui o sentido do texto. Veja como isso esclarece muitas coisas. O texto aqui não fala de companheira, vou explicar, mas fala de ajudadora. Se Adão estivesse solitário, então é claro que ele precisaria de uma companhia. Seria uma necessidade para que ele, não é? Eu vou ilustrar aqui, para que ele pudesse sentar ali no banco, no jardim, para que eles dessem as mãos e assim, né, eles vivessem uma vida romântica. Irmãos, veja só, embora Eva tenha sido uma companheira esplêndida, e a esposa é chamada de companheira, se você for para Malaquias 2,14, você vai ver que Malaquias usa essa expressão, né? Deus usa essa expressão para a mulher companheira. Ela é dada a Adão aqui como ajudadora, que significa simplesmente alguém que trabalha ao lado para que juntos realizem a tarefa de
cultivar e de guardar o jardim de Deus seria muito pesada para um só. Por isso que ele cria Eva como a sua ajudadora para essa grande tarefa de cuidar do jardim de Deus. Então veja, meus irmãos, as duas razões para essa auxiliadora, ou ajudadora, como está em algumas versões. Primeiro, Gênesis diz aqui que essa auxiliadora iria ajudar Adão, iria estar ao lado de Adão, iria ser o apoio de Adão nesse cultivo, nessa proteção do jardim de Deus. Em primeiro lugar, gerando mais jardineiros. Veja que coisa impressionante. Geração de filhos. Irmãos, isso faz todo sentido, pois se um jardineiro não é suficiente para um jardim tão grande, dois também não serão. Eles precisam formar uma família inteira de jardineiros. Contudo, Gênesis 2 acrescenta outra razão, que é a alegria da intimidade sexual. Veja como nós vamos aqui entendendo os fundamentos, as bases do casamento. Vocês estão compreendendo, irmãos? Está dando para entender? Vocês podem perguntar se vocês quiserem, certo? Se tiver alguma dúvida. Então você vai para Gênesis 2 e nós temos aqui o Senhor acrescentando outra razão, que é a alegria da intimidade sexual. Sim, claro, o casamento não é só para criar mais jardineiros, para que possam trabalhar nesse grande jardim de Deus, mas também que haja intimidade sexual dentro do casamento. A intimidade sexual só pode existir dentro do ambiente do casamento. Veja, no versículo 23, Adão, ao ver Eva, ele responde com um grito arrebatador de alegria: esta afinal. Veja como é que ele diz: finalmente, aqui está aquela que é a resposta ao seu anseio por uma ajudadora idônea, para trabalhar ao seu lado em uma agradável comunhão, no privilégio de servir a Deus nesse tão grande jardim. Entretanto, irmãos, mesmo aqui o contexto nos faz lembrar de que o objetivo final não é somente o prazer da intimidade sexual. Por que não é? Porque veja, a razão é a alegria de cumprir um propósito comum. Essa intimidade do casal, esse companheirismo aqui, irmãos, ultrapassa os limites do próprio casal. O mundo de Deus precisa de cuidado vigilante e trabalho cuidadoso. Esse é o objetivo do casamento. Portanto, o lema para o casamento em Gênesis 2 é o mesmo de Gênesis 1. O casamento é para servir a Deus. O casamento deve estar a serviço de Deus. Isso muda tudo. O casamento não está a meu serviço. É por isso que muitos casais se decepcionam com o casamento. E muitos casais, eles enfrentam problemas porque não lembram ou não foram ensinados sobre o fundamento, sobre as bases do casamento. O casamento é para servir a Deus, é para o serviço de Deus. Então, veja, essa é a razão número 1. Agora a razão número 2, porque o casamento não é a resposta para a solidão, é que a Bíblia não ensina isso, irmãos. O casamento não é a resposta para a solidão. Se Gênesis 2,18 ensinasse isso, nós poderíamos esperar que com razão, não é, o restante da Bíblia dissesse o mesmo. Mas veja, meus irmãos, a Bíblia diz muito sobre os anseios do coração humano, mas não, veja, ensina que esses anseios serão supridos no casamento. Os seus anseios, os anseios de vocês que estão aqui, que estão namorando, não serão supridos no casamento. E vocês, casais, se são casados há algum tempo, alguns anos,
Entendam, não é o seu casamento que vai suprir os anseios do seu coração. É claro que o casamento deveria ser também um lugar de comunhão. É claro que o casamento deveria ser um lugar de amizade. É claro que o casamento deveria ser um lugar de companheirismo. O casamento deveria, de fato, ser um ponto de comunhão, meus irmãos. Um remédio para a solidão, mas o casamento não é o remédio para a solidão. Nem todos os seres humanos podem se casar, mas todos os seres humanos são convidados à comunhão com quem? Com Deus, e uns com os outros, na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então quero dizer para você que vale a pena observar que algumas das grandes passagens bíblicas sobre o amor, na maior parte, elas não têm nada a ver com sexo e casamento, e tem tudo a ver com Deus e com seu povo. É claro, com exceção, né, do livro de Cântico, dos Cânticos de Salomão, né, que fala sobre o amor ali entre marido e mulher. Mas eu quero que vocês considerem, que nós consideremos aqui, todo o contexto da Bíblia. Por exemplo, o Novo Testamento. Em 1 João 4, não precisa abrir lá, certo? Só queria que vocês gravassem isso. 1 João 4, 7 a 21, João, ele escreve de forma muito vívida sobre o amor de Deus e sobre o amor mútuo, mas ele não fala lá sobre casamento. Se você for para 1 Tessalonicenses 2, de 6 a 8, Paulo escreve com grande paixão sobre seu amor por aqueles crentes. Contudo, mais uma vez, não há lugar ali para o sexo ou para o casamento no texto. O texto não está falando no contexto de casamento. Se você for para João, capítulo 13, até o capítulo 16, Jesus fala com comovente intimidade sobre sua amizade com seus discípulos e sobre o amor que os discípulos devem sentir uns pelos outros. Mas, de novo, esse texto não fala nada sobre sexo e casamento. Em particular, note que a maravilhosa descrição do amor, lá em 1 Coríntios 13, quem não lembra? 1 Coríntios 13, nós temos ali, não é, Paulo falando sobre o amor, mas aquele texto não tem nenhuma ligação com o casamento. E qual é a ligação do amor ali? O texto está falando do amor que deveria estar presente na comunhão da igreja. Não estava presente em Corinto. Deveria estar presente na igreja, o amor. Então, nada de casamento e de sexo ali. Então, tanto pelo contexto de Gênesis 2, quanto pelo ensino de toda a Bíblia, fica claro, irmãos, que Gênesis 2,18, grave bem isso, não apresenta o casamento como remédio para a solidão. O propósito de Deus para o casamento é que os casados lhe sirvam durante o casamento e durante esse período, como também os solteiros devem fazer o mesmo. Na verdade, irmãos, o casamento não é a provisão divina para satisfazer as suas ou as minhas necessidades. Deus tem propósitos maiores no mundo do que satisfazer as nossas necessidades, irmãos. Porque veja só, quando nós buscamos o casamento, esperando que nossas necessidades sejam satisfeitas, não compreendemos, irmãos, a verdadeira natureza do amor e lançamos as sementes da destruição do nosso casamento. E eu vou explicar por quê. Isso aqui nos leva ao nosso terceiro e último ponto. É importante entender, irmãos, porque o casamento, para atender às minhas necessidades, é errado. Eu vou repetir. Veja aqui, é importante entender por que o casamento para atender às minhas necessidades é errado. Em primeiro lugar, o casamento introspectivo, não é o amor verdadeiro. Não é o amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque nos encoraja a encarar o sexo e o casamento de forma egoísta. Jesus ensina assim, Lucas 6,32: se você ama aqueles que o amam, que benefício isso tem para vocês? Então, veja, qualquer amor que simplesmente olha afetuosamente nos olhos de outra pessoa, que nos ama também, não é realmente amor. Porque o amor genuíno sempre flui para alcançar outras pessoas.
Então o amor que você tem pelo seu esposo e por sua esposa é um amor egoísta, por incrível que pareça. Porque você ama seu esposo porque você olha nos olhos dele ou nos olhos da sua esposa e percebe que ele lhe ama. Um amor introspectivo. Então você ama ela porque ela te ama. Você ama ele porque ele te ama. Jesus, ele diz: se você ama aqueles que o amam, que benefício isso tem para você? Porque até os ímpios fazem isso. O amor genuíno, ele sempre flui para alcançar outras pessoas. Eu vou explicar para vocês isso. Veja, uma das coisas mais assustadoras sobre a parábola de Jesus a respeito do homem rico e Lázaro. Quem não conhece a parábola do homem rico e Lázaro? Lucas 16, 19 a 31. Veja, o que é surpreendente é que o homem rico parece ter sido um bom pai de família. Porque aquele homem rico, ele morre. Ele é levado para o lugar dos mortos. E lá no lugar dos mortos, aquele homem rico, que estava em tormento, ele lembra de quem? Ele lembra de quem, irmãos? Ele lembra dos seus irmãos. Ele se preocupa com os seus irmãos. Contudo, seu suposto amor não é realmente amor. Porque ele nunca estendeu esse amor ao pobre Lázaro. Veja, é o que a Bíblia está ensinando. Amor verdadeiro é se esse homem rico, ele tivesse estendido o seu amor para com aquele pobre que jazia à sua porta. Ele cuidou da sua família, ele fez bem, sim, cuidar da sua família, mas o seu cuidado não alcançou as pessoas necessitadas e fora do seu círculo. Irmãos, o casamento e a família podem se tornar com facilidade, não é, apenas uma forma respeitável de egoísmo. Se nos casarmos principalmente para satisfazer nossas próprias necessidades, então nosso casamento consistirá só em uma máscara bonita para o egoísmo. Porque você só ama as pessoas que amam você. Você só ama as pessoas que estão no seu círculo de intimidade. Isso aqui é muito sério, irmãos. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso e hoje você está ouvindo. Os cristãos muitas vezes veem o casamento como um espaço isento de discipulado. Muitas vezes os cristãos acham que o discipulado deve acontecer fora do ambiente do casamento e não dentro. Fora do casamento nós falamos sobre sacrifício, falamos sobre carregar a cruz, mas e dentro do casamento? Para alguns casais o foco está apenas em melhorar a comunicação. Quantas vezes você não ouviu uma palestra para casais falando sobre vocês precisam melhorar a comunicação? Não é que não precisa, é verdade que precisamos melhorar a nossa comunicação. Mas veja, geralmente o foco do casamento é somente nisso: melhorar a comunicação, melhorar a intimidade, melhorar a vida sexual, buscar a felicidade. Irmãos, nosso casamento deve servir ao Senhor e não deve ser encarado como uma realização pessoal. Vou repetir: nosso casamento deve servir ao Senhor e não deve ser encarado como uma realização pessoal. Se houver satisfação sexual e pessoal, ótimo, no casamento, ótimo. Mas sem serviço a Deus, nenhuma realização individual será suficiente. Afinal, veja, se você olhar para Ananias, para Safira, lá em Atos 5, de 1 a 11, eles exemplificam um casal que tinha uma boa comunicação. Não venha me dizer que ele não tinha uma boa comunicação, porque eles tinham. Eles tinham uma boa comunicação, eles tinham os valores alinhados um com o outro. Mas mesmo assim eles enfrentaram um fim trágico. Receberam o julgamento de Deus. Então veja que a comunicação não é tudo. Ter valores alinhados não é tudo no casamento. A visão egocêntrica
do sexo e do casamento destrói o casamento, tem destruído a sociedade. Irmãos, embora tenhamos expectativas cada vez maiores sobre o que o casamento pode nos oferecer, veja só, os casamentos estão se desfazendo em um ritmo sem precedentes. Sociedades que veem o sexo e o casamento como meios de realização pessoal, onde a expectativa é que o homem e a mulher sejam tudo um para o outro, buscando uma união extraordinária, irmãos, tem experimentado a destruição. Porque vejam, nesses contextos, a palavra relacionamento é frequentemente traduzida por relacionamento sexual. As pessoas criam a ideia de que estar fora de um relacionamento significa estar solitário. No entanto, essa visão é enganosa, irmão. Sabe por quê? Porque o relacionamento não depende de sexo. Não pode depender do sexo. O sexo é muito importante no casamento, irmãos. É uma bênção o sexo no casamento. Deve existir no casamento, mas o sexo não pode ser tudo no casamento. Nós não fomos feitos para olhar eternamente nos olhos do outro ser humano, no caso do seu esposo, a sua esposa, e encontrar nele tudo o que você precisa. Não, nós não fomos criados para isso. Porque se você pensar assim, sem dúvida, você vai experimentar o desapontamento. Porque se minha querida esposa, algum dia, acreditou que eu poderia ser tudo para ela, certamente ela já mudou de ideia. Depois de 24 anos de casamento, acho que ela já mudou de ideia. Se ela um dia acreditou que eu poderia ser tudo para ela. A mesma coisa são para vocês. Seu marido, sua esposa já mudou de ideia há muito tempo. E vocês que vão casar, vocês também vão mudar de ideia, se vocês pensarem assim, sobre o relacionamento. É claro que se eu vejo o casamento como um meio de satisfazer apenas minhas necessidades, o que faço quando ele falha, ou quando ela falha em atender às nossas expectativas? Imagine, se você coloca toda a sua expectativa no seu cônjuge, e quando ele falha, e quando ele não atinge a sua expectativa, o que é que vai acontecer? Você vai dizer, não dá certo, vamos buscar o divórcio, vamos se separar, porque eu pensei que eu ia encontrar tudo em você, mas depois de alguns meses, depois de alguns anos, eu percebi que não encontrei. Vou partir para outro relacionamento. Talvez você não veja as pessoas falando assim, mas é isso que está no coração, porque essas pessoas foram mal orientadas sobre o que é o casamento. Irmãos, um escritor, ele declarou que se penso que o casamento consiste na autorrealização, então, ele diz assim, tenho a obrigação moral de me divorciar e procurar um novo cônjuge, caso o cônjuge atual já não consiga promover meu crescimento e a minha autorrealização. É isso que está no coração de muitos cônjuges. Ele ou ela não consegue promover mais meu crescimento e minha autorrealização. Então não dá mais certo. Aí começa a colocar um monte de desculpa, é porque existe incompatibilidade de gênio, porque é por causa dos filhos, é por causa do mau humor dela ou dele, é por causa do jeitão dele ou dela. Não é isso, é porque você colocou o seu foco na pessoa errada. O foco da autorrealização, da sua autorrealização foi colocado na pessoa errada. Irmãos, esta ironia de que se espera tudo do casamento, mas que no fim das contas, nos decepcionamos, é uma ironia, irmãos, que a Bíblia entende de modo perfeito. Ela chama isso de idolatria. Idolatria. Quando você considera o seu cônjuge como a razão da sua vida. Já viu assim?
algumas pessoas falando, o meu marido é a razão da minha vida. E quando ele morrer? Tu vai morrer com ele? Vai se jogar lá no caixão? Vai dizer, me enterra junto com ele? Duvido que isso vai acontecer. Porque se você colocou a sua autorrealização nele, a sua expectativa nele ou nela, aí no dia que ele decepcionar você, no dia que ela decepcionar você, aí você vai perceber como é dolorido, perceber como os ídolos nos esmagam, como os ídolos nos destroem. A mesma coisa acontece quando uma mãe tem um filho como ídolo. Como eu expliquei para vocês no início, quando o filho vai embora, o casamento também vai embora, porque o que sustentava o casamento ali era o ídolo, o menino, aquela menina. Mas agora casou, acabou o casamento. Então, veja, meus irmãos, nós precisamos substituir o modelo egoísta do casamento por aquele em que se trabalha lado a lado no jardim de Deus. Veja, isso aqui é belíssimo. Os casais estão começando agora, sabe? Ouvir aquela ministração no dia do casamento, sobre compreender que vocês dois juntos estão juntos ali para serem, para que vocês possam serem os jardineiros de Deus, para que vocês possam produzir filhos, para que esses filhos possam glorificar a Deus nesse mundo que Deus criou. O casamento é para serviço a Deus. É assim que nós temos que olhar para o casamento, meus irmãos, e procurar ver que não é o casamento que vai trazer a minha felicidade. O casamento é maravilhoso, mas não é e não pode ser a fonte da minha felicidade. A fonte da nossa felicidade é Cristo. A fonte da nossa felicidade é termos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então é preciso substituir o modelo egoísta do casamento por aquele em que se trabalha lado a lado no jardim de Deus. Em vez de olharmos eternamente nos olhos um do outro, procurando encontrar nele ou nela tudo o que precisamos, nós precisamos parar de pensarmos assim, meus irmãos. Já estou concluindo. Então, nós entendemos que Gênesis 1 e 2 são o fundamento da nossa afirmação. O casamento foi idealizado para servir a Deus e não para a nossa autorrealização. Eu queria que vocês repetissem comigo essa frase. Vocês conseguem decorar comigo? Vamos decorar? E vocês repetem comigo. O casamento foi idealizado para servir a Deus e não para a nossa autorrealização. Vamos lá? O casamento foi idealizado para o serviço a Deus e não para a nossa autorrealização. Esse é o propósito do casamento. Mas infelizmente, meus irmãos, entre Gênesis 1 e 2 e o restante da Bíblia está Gênesis 3. Nele nós temos a história de que esses dois jardineiros, né, o homem e a mulher, desobedeceram a Deus e o mundo inteiro incorre na maldição. Os jardineiros se rebelaram e se tornaram vândalos, razão pela qual o mundo está tão confuso. No centro da maldição, irmãos, está a criação que já não é governada por homens e mulheres amorosos, irresponsáveis perante o Criador. Por isso a criação geme. Por isso que a criação, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 19 a 22, ela anseia para que os filhos de Deus restaurados possam governar todo esse mundo criado por Deus. Portanto, não basta dizer que devemos servir a Deus no casamento. Não basta só dizer isso. Precisamos ser perdoados. Antes de podermos servir ao Senhor, nós precisamos de reconciliação. Antes do serviço, vem a reconciliação. Do contrário, irmãos, estaremos apenas recrutando mais vândalos para trabalhar no jardim de Deus. O mundo está com bilhões de vândalos que estão bagunçando
o jardim de Deus. Esses vândalos precisam de conversão, precisam de transformação. Então, até que eu seja reconciliado com Deus pela obra de Jesus Cristo, eu não terei conhecido o Deus Criador e não terei iniciado a caminhada em amor diante dEle. Por isso que é necessário que a conversão aconteça, é necessário que a transformação aconteça, não só aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas é preciso uma mudança contínua, meus irmãos. E quando acontece essa mudança, o que é que nós devemos fazer depois dessa mudança? Nós devemos, irmãos, proclamar ao resto da humanidade, para que se voltem para Deus, para que mais e mais jardineiros possam cultivar esse jardim, esse mundo de Deus. Esses indivíduos que estão fora precisam ser discipulados, precisam ser ensinados para serem jardineiros, para serem o que deveriam ser. Entenda, meus irmãos, não estou falando de jardineiro no sentido literal da palavra, mas no sentido de serviço. Isso, irmãos, significa que não se pode servir a Deus hoje apenas mediante a geração de filhos. Antes de tudo, é preciso proclamar as boas novas de Cristo e exortar as pessoas que dobrem seus joelhos diante de Deus. O casamento está a serviço de Deus para isso, não só para gerar filhos, não só para manter a intimidade sexual. O casamento é para que Cristo seja proclamado, para que as pessoas possam olhar para o nosso casamento e não observarem um amor egoísta. Aprenda isso, guarde isso no seu coração. Você tem que estender o amor que você tem pelo seu marido, pelos seus filhos, a outros. É isso que a Bíblia nos manda fazer. Se você não estende o seu amor, o amor que você tem pelos seus filhos e pelo seu cônjuge, a outras pessoas, esse amor será sempre egoísta. Sempre egoísta. É por isso que João diz: aquele que diz que odeia o seu irmão, não é um cristão verdadeiro, não ama a Deus. Aquele que diz que odeia o seu próximo não pode ser considerado um cristão verdadeiro. O amor que existe na família deve ser estendido também para outras pessoas, até mesmo para aquelas pessoas que não gostam de você, até mesmo para aquelas pessoas que pode ser uns afetos, porque o Senhor, Ele diz que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Isso é amor cristão, irmãos. Isso é amor verdadeiro. Então, irmãos, só um lembrete para a gente concluir. Fomos criados, homens e mulheres, não para satisfazer nossas próprias necessidades, mas para servir ao nosso Criador. Ele nos confiou a responsabilidade de governar o seu mundo. E Deus deseja que nossa masculinidade e feminilidade sejam usados para servi-lo. Então, que cada casal que está aqui, ou que nos acompanha pela internet, que cada casal se dedique diariamente a servir a Deus, não só dentro da sua casa, mas também fora da sua casa. Em vez de focar apenas em como melhorar a comunicação, em como melhorar a vida sexual, ou os cuidados mútuos, tudo isso é importante, viu? Você deve se realinhar com o propósito de honrar o Deus que nos criou. Então sirvam a Ele com todos os recursos, com todas as oportunidades que o casamento proporciona. Use essa união para proclamar a cruz de Cristo ao mundo. Que o testemunho da sua vida a dois, revele o amor sacrificial de Cristo e a esperança que há no Evangelho. Por isso que Paulo diz que o casamento reflete, aponta para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então que a sua vida a dois revele ao mundo o amor sacrificial de Cristo. Que a sua vida com seu marido, com sua esposa,
possa produzir esperança para aqueles que estão sem esperança no mundo, para aqueles que estão perecendo, que a vida a dois que vocês têm possa refletir Cristo, e que vocês possam entender que o propósito de vocês estarem unidos é para servir a Deus. Esse é o maior propósito do casamento. Meus irmãos, vejam, casados com um propósito, é isso, casados com esse propósito de servir a Deus. É assim que vocês, solteiros, que estão namorando, devem entrar no casamento. E é assim que nós que estamos casados aí, os casais, há alguns anos, devem encarar o casamento. Em nome de Jesus. Amém. Querem fazer alguma pergunta, irmãos? Vocês têm alguma dúvida sobre o que nós expomos aqui, nessa noite? Pode ficar à vontade para perguntar, se tiverem alguma pergunta. Eu vou perguntar para vocês. Vocês sabiam dessa verdade que eu expus aqui nessa noite? Que o amor entre marido e mulher, entre pai e filhos, eles têm essa característica egoísta. Vocês sabiam disso? Eu acho que uma boa parte dos cristãos não sabem disso. Então, amem, não só os seus. Amem também os de fora. Estendam a mão também para os de fora. Não sejam como um homem rico, que foi para o Hades, para o lugar de tormento, que estava muito preocupado só com os seus familiares, e não se preocupou em nenhum momento com Lázaro, que estava à porta da sua casa todos os dias. Ele nunca estendeu as suas mãos àquele homem necessitado. Então, reflita um pouquinho nessa noite, a quem você não tem estendido a sua mão? Quais são as pessoas que você não tem estendido a sua mão? Se você não tem estendido a sua mão, estenda. Estenda. Porque isso prova que o amor de Deus, ele reina no seu coração.